Essa boneca não tava deitada? Sei não. Tá achando o quê? Que ela sentou sozinha? Olá, estamos de volta com Mistérios, falando sobre bonecas possuídas. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Márcia, como explicar o caso da Annabelle, que mudava de cômodo sem ter nenhuma presença de vivos na casa? Bom, primeiro nós temos que considerar que nesses casos como da tipo da boneca Annabelle, tem muito de lenda, muito de boato. Terceiro, se não tem ninguém na casa, quem é que pode provar que realmente mudava de cômodo? Porque existe sim o truque, não estamos falando da responsabilidade, hein, gente? Por favor, a pessoa pode, sem responsabilidade, em estados alterados de consciência, ou até mesmo com responsabilidade, fazer de propósito, trocar a boneca de lugar e depois não assumir que fez isso. Uma empregada, alguém, né, que esteja interessado em transformar isso num caso famoso. Porque o que alimenta a superstição, o que alimenta esses casos famosos, é esse esquema. Se publica, acredita. Porque, por exemplo, a Rede Globo não ia perder tempo de dar uma notícia que fosse falsa. Então, se alguém publicou, quem está em casa termina por acreditar. Se acredita, mesmo que duvide um pouquinho, fica impressionado. Mas se fica impressionado, é o tipo de manchete que vende. E se vende, o que acontece? Com tudo o que vende, publica. Então, forma esse círculo vicioso de se fomentar superstições, de se fomentar coisas erradas. Então, não há forma de que, se não tinha nenhum vivo lá, de alguém poder dar esse testemunho. Eu saí, deixei a boneca num quarto, no outro dia, quando eu voltei, estava em outro. Como provar isso? E em ciência, a gente não aceita como prova, né, o testemunho de uma única pessoa que esteja envolvido, principalmente, no fato, porque ela pode estar manipulando, trocando, usando circunstâncias para ficar no centro das atenções, né, ficar na manchete de jornais. Norberto, o Espiritismo divide da mesma opinião, da necessidade de haver algum vivo próximo? Sim, há necessidade de ter um vivo próximo. Pode ser que não houvesse pessoa naquele andar, mas no andar de cima, ou no andar de baixo, ou na casa do lado, haveria essa pessoa. Esse ectoplasma que é cedido por pessoas, por animais e por plantas, tem que estar nas imediações. É mais fácil que esteja, é mais fácil para a manipulação dos espíritos que eles estejam nas imediações, porque isso é uma poeirinha invisível. Então essa poeirinha, ela precisa ser energizada com um campo eletromagnético igual uma coifa eletrostática. Uma coifa eletrostática, por incrível que pareça, ela retém cheiro. E eu não enxergo o cheiro, eu sinto o cheiro. Mas o cheiro é uma molécula que está voando aqui. Então esse campo, esse fiozinho que fica energizado, atrai essa partícula que está viajando. O ectoplasma é isso. Então o manuseio desse ectoplasma é uma coisa muito delicada, é muito sutil. Então os espíritos têm o conhecimento para manipular essa matéria e tem que ter essa disponibilidade. Quanto mais próximo, melhor. Por isso que a 100 metros, se você colocar um indivíduo no deserto, e colocar ele, uma pessoa, a um raio de 1 quilômetro, vai ser muito mais difícil um fenômeno de efeito físico, utilizando-se só o ectoplasma daquele indivíduo. Pode ser que seja insuficiente. Ou você querer que surja uma rosa no meio de um deserto em que não tenha pessoas num raio de 1 quilômetro. Pode ser feito? Pode, tudo pode nesse universo de Deus, mas é mais difícil. Norberto, um casal que acompanhava o caso disse que seria o demônio agindo sobre a boneca para assustar as meninas da casa. Seria isso possível? Inicialmente, demônio não existe.
demônio, capeta, Satanás, Satã, isso tudo são denominações dadas a espíritos inferiores, a espíritos que se prestam a esse tipo de serviço, que gostam de brincar ou gostam de se vingar. Então, eles, tendo conhecimento, manipulam a matéria para impressionar ou para se fazer presente. Da mesma forma que a codificação e o livro dos espíritos foi escrito através de um fenômeno de efeito físico, não era a boneca que se mexia. Quem se mexia era uma cestinha em que havia um lápis amarrado na ponta da cestinha. As duas irmãs, médiuns de efeito físico, simplesmente ao estar presente, a canetinha e a cestinha levitava e ia escrevendo e respondendo às perguntas que Kardec fazia aos espíritos que ali estavam. Então, o fenômeno é o mesmo, só que com outra finalidade. Então, espíritos bons utilizam toda essa energia, todo esse conhecimento, todo esse potencial para nos trazer coisas úteis, nos trazer informações, nos trazer revelações, e espíritos vingativos, zombeteiros, infantis em termos mentais, não em idade, né, porque a idade do espírito é bastante velha, para se deliciar, para se vingar, para fazer o que fazem e fazem de verdade. E na sua opinião, Márcia, nem mesmo o demônio poderia atuar ali na boneca? Evidentemente, ao longo desses programas todos que a gente tem debatido, eu sempre tenho insistido nisso. Na obra de criação de Deus, tem seres meramente materiais, seres espirituais e materiais como o homem, e seres livres e meramente espirituais, os chamados anjos. E daí tem a história de que alguns anjos se rebelaram contra Deus e tal. Então, vamos dizer assim, que os anjos bons são chamados de anjos e aqueles que não eram tão bons são chamados de demônios. Agora, em vez de ficar discutindo doutrina espírita ou doutrina católica, vamos deixar claro que estes seres, anjos, demônios e espíritos desencarnados não agem no nosso mundo. Não tem nenhum único fenômeno observável que a ciência tem acompanhado aqui nesse nosso mundo que supere a força humana, que supere as energias corporais humanas. No nosso corpo nós temos energias diversas. Essa energia pode exteriorizar-se. A energia é uma só. Você conhece bem isso, Norberto, deve ser a sua área. A energia é uma só, em diversas estruturas. Ela pode transformar-se e vai provocar efeito mecânico, sonoro, luminoso, térmico, odorífico, mas a energia é uma só. Então, a minha energia corporal, ao exteriorizar-se, vai provocar um efeito mecânico, de movimento. A boneca se movimenta de lugar. Mas nada a ver com espíritos, nem de demônio e nem de mortos. Norberto, há uma crença bastante difundida de objetos que pertenceram a pessoas que hoje estão mortas, estão ali contaminadas com a energia que ele deixou, né? Roupas, cama, tem gente que tem medo de dormir e fala, tem que deixar um tempo no sol para que essa energia saia. Isso realmente é verdade? É verdade. Eu peço para você se aprofundar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. A gente já volta.